Fala pessoal, eu sou o Dr. Joel, quem preferir me chama de Tototoel, e hoje nós vamos conversar sobre a existência no nosso corpo de dois cérebros. Isso mesmo. Será que isso é possível? Será que isso é verdade? Então, pessoal, para a gente começar a falar a esse respeito, temos que voltar lá no século XIX, na Inglaterra, quando, na época, era comum as pessoas associarem a alguns órgãos sentimentos e emoções. Tá? Por exemplo, o coração, as pessoas associavam ao amor, à paixão, né? E para o fígado, a raiva, e para o intestino e para o estômago, sobrou só o que tinha de ruim: ódio, medo, nojo, rancor. E dessa forma, pessoal, isso foi considerado na época mais um boato. Mas com o tempo, os cientistas conseguiram provar, pessoal, que realmente o intestino ele está intimamente ligado ao nosso cérebro, e mais do que isso, o nosso cérebro não funciona bem se o nosso intestino não ajudar. Vocês acreditam nisso? E o que acontece, pessoal? O nosso cérebro é um órgão que capta informações, decodifica e manda informações para praticamente todos os órgãos do nosso corpo. E já o nosso intestino, ele é um tubo oco, né, cheio de microvilosidades, que a gente chama, e essas microvilosidades fazem do intestino um órgão que tem uma superfície enorme. E para que o intestino, Tototoel, tem que ter toda essa superfície? Vocês vão entender agora. Quando os nossos alimentos, né, os alimentos que a gente ingere, chegam no intestino, cada pedacinho do alimento vai entrar em contato com a superfície do intestino. E dessa forma, o intestino vai poder decidir quais são os alimentos e os nutrientes que serão absorvidos e aqueles que serão eliminados. Isso, pessoal, acontece com a água também. Bem, como que o intestino faz a comunicação com o nosso cérebro e dessa forma ajuda o nosso cérebro a funcionar e tornar a nossa vida mais saudável? O nosso intestino, ele produz cerca de 20 hormônios. Esses hormônios caem na corrente sanguínea, vão até o nosso cérebro e dão informações, por exemplo, de que já foi ingerida a quantidade de alimento suficiente, e o cérebro, por sua vez, entendendo isso, manda para o intestino um sinal de que não precisa mais haver alimentação, né? Ou seja, ele aumenta a nossa saciedade, tentando fazer com que a gente não coma além do que é necessário. Só tentando, né, pessoal? Mas enfim, essa é uma das funções dos hormônios que o intestino produz e que agem lá em cima no cérebro. Mas não para por aí, pessoal. O cérebro e o estômago, quando recebem alimentos, eles dilatam. E essa dilatação gera uma corrente elétrica que é conduzida por neurônios. E esses neurônios, eles se comunicam praticamente com todos os órgãos do nosso corpo, certo? Então, se pararmos para analisar, o nosso cérebro, ele tem em torno de 85 bilhões de neurônios e o nosso intestino tem cerca de 500 milhões de neurônios. E é justamente por isso que o nosso intestino recebeu esse apelido dos cientistas de segundo cérebro. Realmente ele tem uma gama enorme de neurônios que fazem essa interligação entre ele, o nosso cérebro e outros órgãos do nosso corpo. Eles fazem, por exemplo, com essa dilatação, com a chegada dos alimentos, com essa dilatação do intestino, ele manda um sinal elétrico para o cérebro, e o cérebro codifica esse sinal
e, e, e passa a entender, por exemplo, que os alimentos que chegaram ao nosso intestino são salgados, ou são mais doces, ou são amargos, ou são toxinas, né? E dessa forma, o cérebro manda sinais através dos neurônios para os órgãos se prepararem para absorverem esses nutrientes, né? Que chegaram através da alimentação. Então, como vocês podem notar, essa comunicação entre o nosso cérebro e o nosso intestino é fundamental para termos uma boa saúde. Mas se você, pessoal, está pensando que é só o nosso organismo que trabalha em função da nossa digestão e do bom funcionamento do intestino, você está redondamente enganado. Existem micro-organismos chamados bactérias que também têm um papel fundamental no trabalho do nosso intestino. Mas, Totoel, as bactérias não fazem mal, não causam doenças? Sim, pessoal. Grande parte de bactérias causam doenças, sim, e podem nos fazer muito mal. Acontece que existem milhares de bactérias que moram, né, que habitam, né, no nosso intestino e que são muito boas para a nossa saúde. Essas bactérias, elas produzem defesas para o nosso organismo, né, aumentando o nosso, como é que chama? A nossa imunidade, certo? Elas combatem outras bactérias que podem eventualmente causar doença, né? E essas bactérias produzem duas substâncias que eu tenho quase certeza que você já ouviu falar: a dopamina e a serotonina. Nossa, Totoel, mas essas substâncias, elas não são feitas só lá no cérebro? Não, pessoal, não mesmo. Elas também são produzidas no nosso intestino. Inclusive, a maior parte da serotonina que nós produzimos no nosso corpo é feita no intestino. É incrível, né? Mas é verdade. A dopamina, ela é ligada ao quê? A nossa sensação de alegria, de satisfação, e a serotonina também, a nossa sensação de alegria, certo? E no cérebro, elas são fundamentais, né? Para o bom funcionamento dele, para que a gente tenha uma boa saúde mental. E no intestino, tanto a dopamina quanto a serotonina também têm um papel relevante, porque elas ajudam na absorção de nutrientes e ajudam também na mobilidade dos alimentos e dos líquidos que não vão ser usados, na mobilidade do intestino para a parte final, né, eliminando essas toxinas, vamos dizer assim. Então, temos que lembrar também que as bactérias, elas evitam o processo inflamatório no nosso corpo, sabe? Principalmente no intestino. Vou dizer para vocês mais ou menos como que um processo inflamatório pode atrapalhar o bom andamento da nossa saúde. Vamos supor que você foi naquele churrasco e acabou ingerindo a maionese da avó, que na hora estava uma delícia, e quando você chegou em casa, você notou que essa maionese estava te fazendo muito mal. Então você começou a sentir uma dor no abdômen, você começou a suar, te deu vontade de vomitar, né? Por quê? Porque essa maionese tinha bactérias que carregavam toxinas, né? E essas toxinas causaram um processo inflamatório no teu intestino muito, muito rapidamente, de forma muito aguda, né? E isso descontrolou completamente a função fisiológica do teu intestino. Então, essas bactérias vão lutar, aumentando o teu sistema imunológico, vão lutar para matar essas toxinas, eliminar essas toxinas, né? E você vai acabar vomitando ou tendo diarreia para poder voltar ao normal. Acontece que, às vezes, mesmo que você vomite ou tenha diarreia, ainda leva uns dias, né? Para que a gente retome a saúde como estava anteriormente. Então, esse foi um exemplo que eu dei para vocês de uma intoxicação aguda alimentar, né?
e a função fundamental das bactérias no nosso intestino. Então é importante que a gente sempre lembre que para um intestino funcionar bem, depende de um cérebro que esteja funcionando bem, que por sua vez depende de uma comunidade de bactérias saudáveis que também estejam fazendo o seu trabalho de forma adequada. Agora vocês pensem o seguinte, pessoal, não vamos pensar numa intoxicação aguda, mas vamos pensar numa situação que acontece com quase todos nós, numa intensidade bem menor, né? Porém com uma frequência quase que diária, né? É quando a gente ingere alimentos industrializados. Por exemplo, refrigerantes, bolachas, salgadinhos, etc. O que que acontece? Esses alimentos causam um processo inflamatório menos intenso no nosso intestino, certo? E acabam por diminuir a produção de dopamina e de serotonina, né? Prejudicando o bom trabalho do nosso intestino. Então, assim, pessoal, para que a gente tenha uma saúde melhor, mais adequada, a gente precisa, na verdade, ter uma alimentação balanceada. Não é que você nunca mais vai tomar refrigerante e nem comer comida industrializada, né? No mundo que a gente vive aqui no Ocidente, pelo menos, isso é quase impossível. Mas, desde que essa alimentação não se torne a base do que você come no dia a dia, já é uma grande coisa. A gente tem que ter na base da nossa alimentação alimentos mais naturais, pessoal. Uma dieta rica em fibras, rica em carboidratos, rica em proteínas, mas que tem uma origem na natureza, pessoal, e não uma origem nas indústrias, né? Que sempre estão enviando para a gente comidas, né? Que são manipuladas de uma forma para agradar mais o paladar, mas na verdade elas fazem mal. Beleza, pessoal? Então, assim, sempre colocando na cabeça que a gente nunca vai conseguir evitar comer alimentos industrializados, mas que a gente não deve fazer disso uma rotina na nossa vida. Beleza, pessoal? Então, no final agora, uma surpresa para vocês. Eu vou ensinar um suco que é uma delícia. E você deve fazer esse suco quando você acorda de manhã, pegar um liquidificador e tomar esse suco antes de se alimentar com qualquer outro tipo de coisa, ou seja, você deve estar em jejum. E para que serve esse suco Tototoel? Ele serve para justamente aumentar o bom trabalho das bactérias no teu intestino, aumentar a absorção de bons nutrientes e principalmente, pessoal, ajudar com que aquele processo inflamatório que a comida industrializada causa no nosso organismo seja diminuído. Então, assim, é um suco super fácil de ser feito e com uma resposta fantástica. Então, você que está me ouvindo, se você tiver força de vontade de se organizar, de fazer esse suco todos os dias de manhã e tomar, você vai sentir uma diferença enorme na tua saúde, na tua disposição, inclusive nos teus níveis lá de colesterol, de triglicerídeos, diminui a taxa de açúcar no sangue, né? E também, pessoal, aí vem o pulo do gato e eu acho que você que está me ouvindo vai adorar, ajuda a perder peso. Então, eu vou lá para vocês agora com a receitinha. Pega um papel, pega uma caneta e vamos lá para os ingredientes. É facinho, pessoal, anota lá. Uma maçã inteira, com casca e tudo. Uma cenoura inteira, certo? Tira só aquele talinho de cima. Quiser dar aquela raspadinha na cenoura também fica melhor, tá? Corta ela em rodelinhas e põe no liquidificador. A maçã você também pica ela, tá? Uma colherzinha de chá de vinagre de maçã, tá? Doutor, posso botar mais? Totoel, posso botar uma colher de sopa? Será que fica melhor? Não, pessoal, daí fica muito forte, sabe? Tem que ser só uma colherzinha de chá mesmo. Eu falo para vocês porque eu tomo suco e eu já fiz isso, mudei um pouco a quantidade de vinagre e não ficou legal. Então vamos ficar na colherzinha de chá mesmo, tá?
500 ml de água, certo? Então vamos revelar uma maçã inteira, certo? Uma colherzinha de chá de vinagre de maçã, uma cenoura inteira, aí limão, pessoal, tava deixando o limão de fora, meio limão espremido e 500 ml de água, beleza? Quem gosta de tomar um suquinho um pouquinho mais diluído, 750 ml de água. Bate tudo, espera bater bastante, pessoal, para a cenoura ficar bem moidinha mesmo e facilitar para você tomar, tá? Porque o objetivo é ser um suco mesmo, certo? Então, bate tudo e toma em jejum pela manhã. Beleza, pessoal? Isso vai ajudar você nos teus índices lá de colesterol, triglicerídeo e a glicemia, vai ajudar a perder peso e vai diminuir esse processo inflamatório causado por alimentos industrializados. Tá bom, pessoal? Vai fazer uma revolução na tua saúde você ingerir esse suco, pelo menos por 2 meses, todo dia de manhã. Eu acredito que depois também você não vai conseguir ficar sem ele. Claro, existem outros também sucos que o pessoal divulga, mais ou menos com as mesmas funções. Mas esse eu acho que é o melhor aí pelo que eu andei estudando. Beleza, galera? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu peço que você dê o like aí, se inscreva no canal Tototoel Saúde Mental com Alegria, tá? E te encontro no próximo vídeo. Valeu? Um beijão, um abraço. Até!